Fala, galera do canal, tudo bem? Vamos conversar sobre esse fundo imobiliário aqui, o RECT11. É um fundo de lajes corporativas. Ele tinha uma alavancagem muito alta, vendeu alguns ativos aí, né? E agora a alavancagem em relação ao seu PL até que está aceitável agora, né? Eu vejo boa perspectiva para esse fundo. Tanto é que eu tenho ele na minha carteira da aposentadoria. O fundo está cotado a R$ 39,52. Vem entregando um yield aí de 12,45%. P sobre VP de 0,44, quer dizer que está 56% abaixo do seu valor patrimonial. Tem uma liquidez diária acima de R$ 500 mil. Parece muito, né? Mas na hora de você operar, se você operar com um valor de 20 ou 15 mil aí, você vai ter uma certa dificuldade. Ele pode demorar um pouquinho, né? Se você comprar no valor a mercado, você pode pagar com um spread, um ágio aí um pouquinho grande, né? Então, muito cuidado na hora de comprar. Quando esses fundos imobiliários têm uma liquidez muito baixa, é bom você deixar apregoado a limite. Não comprar a mercado. Variação de 12 meses de 24,67%. E dando uma olhada no gráfico, todos os fundos imobiliários, né, no final do ano 2024 deu aquela afundada nas cotações, né? Depois veio reagindo. Mesmo assim, ainda está com um desconto bem interessante. Eu tenho esse fundo imobiliário na minha carteira da aposentadoria, né? E eu estou amargando um prejuízinho aí de 10%. E em valores atuais aqui, né? Menos R$ 4.959 de prejuízo. Prejuízo ainda, né? A gente se diz, como a cota caiu, né? A gente só realiza prejuízo se vender o ativo, né? E meu preço médio está em R$ 43,86. A gente dando uma olhada aqui no gráfico, no semanal, né? Para ver, a gente deu uma olhada aqui, ó. Final de 2024 teve essa queda e está se recuperando. E olha a diferença de valores, né? Ele já chegou a ser cotado por R$ 116,80. Vamos a mais abaixo aqui, né? Eu estou recebendo um dividend yield aqui, ó. Um dividendo de 45 centavos, 45 centavos por cota. E o meu rendimento aqui, né? No dividend yield on cost, gira em torno de 1,03. Então está rendendo mais de 1% ao mês esse fundo imobiliário. Ele já chegou a pagar bem menos aqui, né? Por isso a cotação despencou naquela época. Ó, então 45. O menor foi de 36 centavos, o menor dividendo que pagou. Então, como a gente já sabe, né? Se o fundo não pagar bem, os investidores fogem desse fundo, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A última vez que eu comprei cotas desse fundo foi em dezembro de 2025. Faz um tempinho já também, né? E a gente pode ver que em 2024 fiz umas vendas. Mas pode ver que minha venda está abaixo do valor que eu comprei, né? Aqui, logo no início de 2021. Como faz bastante tempo, não lembro direito, né? Quanto que eu lucrei nessa época? Quanto que eu saí no prejuízo, né? Porque com certeza eu vendi aqui, ó, para mim realizar um prejuízo para compensar o lucro que eu tive em outro fundo imobiliário. Estamos no relatório gerencial de março de 2026 e, como foi comentado, nesse fundo tinha uma alavancagem muito alta e agora
a gestão vem vendendo alguns ativos para aliviar a alavancagem, né? E dando uma olhada logo abaixo, a gente vê que melhorou muito, né, o resultado do fundo, né? E a diminuição da sua alavancagem. O fundo vem distribuindo mensalmente acima do CDI pós-imposto de renda, com uma rentabilidade de 1,14% ao ano. Vendo aqui nas distribuições mensais, em setembro de 2025 é de 37 centavos, e a partir de outubro de 2025 foi para 45 centavos, vem se mantendo aqui, ó. E na DRE, do relatório gerencial, dando uma olhada aqui em março de 2026, tem uma receita aqui, ó, a gente pode ver que essa receita de aluguel é na faixa de 5 milhões e meio a 5 milhões aqui, né? Tem esse range aí, né? De receita de aluguel, que é uma receita recorrente, né? Então, ele tá tendo uma receita bem interessante, né? E se continuar dessa maneira, ele praticamente ele tá entregando o que tá esse valor de 45 centavos, ele está entregando o que praticamente está entrando de aluguel desse fundo imobiliário. Aí aqui também a receita de juros de vendas de imóveis, dos imóveis que eles venderam, eles estão recebendo juros. Despesa financeira, esse aqui é com os juros da dívida que eles têm, que é da alavancagem, que tem um lucro caixa aqui, ó, de 3.731.000, e o valor distribuído foi um pouquinho acima, então ele usou pouca coisa aqui da reserva de lucro acumulada e distribuiu 45, sendo que ainda eles têm uma reserva acumulada não distribuída de praticamente 60 centavos por cota. O que eu achei bem interessante desse gráfico aqui, né, é a projeção da receita caixa dos imóveis em 12 meses. Ele considera a receita dos aluguéis, multas rescisórias e termos das carências e os descontos nos contratos de locação. Então, a gente está aqui agora em abril, é de 5 milhões e 200, em maio vai dar uma caidinha, mas depois ele vem elevando a sua receita. Aí quando chegar em março aqui de 2027, vai chegar a 5 milhões e 400. O fundo consegue manter aquela projeção, porque eles têm bastante dinheiro aqui para receber de vendas de ativos, né? E ainda eles têm esses outros ativos aqui, ó, de mais de 9 milhões de reais. Só de imóveis eles têm quase 800 milhões. Tem renda fixa aqui 2 milhões e 774. E eles aqui ainda têm um certificado de recebíveis imobiliários de 10 milhões de reais. E um total de ativo aqui de 920 milhões 806. E lembrando que esse passivo vem do CRI Barra 1, 2 e o CRI Evolution, uma taxa média aí, ó, de IPCA mais 7,37%. Ele tem uma obrigação para pagar de 145.779. Parece alto, né? Mas se a gente vê a dívida líquida, né? Porque esse aqui é a dívida total do fundo, né? Mas só que eles têm a receber aqui ainda mais 108 milhões, tem esse CRIs aqui, ó, renda fixa, e os outros ativos, né? A gente dá uma olhada aqui embaixo, a gente for ver, né? O passivo líquido, tirando todos aqueles ativos que ainda o fundo tem, o passivo líquido fica em torno de 23 milhões e 600. É uma dívida bem baixa e bem controlada. O fundo possui 7 imóveis. E um ponto de atenção aqui é a concentração em Alphaville, né? Que sempre sofre por alta vacância, né, naquela região, né? E a gente pode ver que a área bruta locável de 23 mil, Canopus,
Aí aqui, ó, 4 mil, 14 mil, então é uma área bem relevante que está concentrada aqui em Alphaville. E a gente dá uma olhada aqui, ó, tem mais dos diversos aqui inquilinos. Isso ajuda que não tenha concentração em determinado inquilino, né? Se caso um saia, afete a sua receita. Os imóveis em si têm uma classificação bem elevada, né? Classificação de qualidade, né? Do ativo. O AAA é o máximo que tem, né? Aí depois tem o 2A, 1A. Então, por mais que esteja em uma região não muito boa para locação, tem ativos, né, de boa qualidade. Tem uma taxa de vacância de 8,2%. Aquele falta de a receita aqui, né, é praticamente do aluguel, não tem renda mínima garantida. E 37% o índice de reajuste dos aluguéis é de IGPM e 63% de IPCA. A maior receita por locatário vem do Unigran Rio, 12,2%, depois Elo Participações, Telefônica, que é a Vivo, 9,2%, né? E assim sucessivamente aqui, até ter esse Habib's aqui, ó, também, ó, 2,7%. E aqui no último aqui é a área vaga, né, que representa 8,2%. O que traz um alívio aqui também, né, que os vencimentos dos contratos não são tão longos assim, né? Mas quanto mais próximo de vencimentos dos contratos for aqui, né? Mais instabilidade na receita vai ter, né? Então, por isso, quanto mais longos os contratos, melhor. E um ponto muito importante aqui também, né? É a dívida, né? Esse CRI barra, eles fizeram tipo uma negociação que estenderam o pagamento da amortização. Por enquanto, eles só estão pagando a correção monetária mais dívida. Mas isso vai vencer em julho de 2026, julho deste ano. E a partir daí, o fundo vai ser obrigado a pagar as amortizações dessa dívida, né? Mas ainda bem que a gente viu aqui nos ativos do fundo, ele tem bastante coisa para receber, ativos aqui, outros ativos aqui de 9 milhões. Então, tem dinheiro aí para bancar, né, essa amortização. Lembrando que a amortização é só paga com o dinheiro do... Não pode pagar com o lucro, né? Ele só pode pagar essas amortizações com o valor do principal. Para quem não sabe que o valor do principal, né? É quando você tem um imóvel de 100 mil, né? Aí você vende por 120. R$ 20 fica de lucro. E esses 100 mil foi o valor principal que entrou nesse fundo, né? Então só esse valor que pode ser usado para pagar a amortização do principal de qualquer fundo imobiliário, né? E esse CRI Evolution, ele já é diferente, né? Ele é conhecido como tabela price, no qual todo mês o fundo paga uma parcela que possui um componente de juros e um componente de amortização de principal, que atualmente é de 5,5 milhões por ano. Então eles aqui já vai embutido nas parcelas mensais as amortizações. E é isso que eu queria conversar com vocês, galera. Eu tenho esse fundo na minha carteira, né? Ele está passando por um período bem interessante, né? O RECT, apesar que eu não gosto muito da gestora, né? Mas o fundo vem se recuperando, né? De tempos sombrios aí que ele teve aí, com uma alavancagem muito alta, né? Isso eu tô pensando em começar a aportar novamente, né? Antes que ele suba demais a cotação no secundário, né? Mas vamos aguardar. Mas eu vejo boas perspectivas para esse fundo imobiliário. E é isso que eu queria conversar com vocês, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!